Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights, MesaCast da Softplan. E hoje a gente vai ter um tema muito especial, que é o panorama da gestão pública municipal. Uma pesquisa feita pela Softplan com mais de 1.290 servidores, para a gente entender quais são as principais tendências, principais desafios e quais são as prioridades das gestões públicas municipais para este ano, dentro do tema de transformação digital, digitalização em governo. Para falar sobre isso, eu tenho dois convidados super especiais aqui, que é o representante da Prefeitura de Barueri, em São Paulo, e o representante da Prefeitura de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, que são prefeituras que estão ranqueadas aí no top 10 das cidades mais inteligentes do Brasil e vão nos auxiliar muito nessa discussão e principalmente para os outros municípios que estão assistindo a gente para entendermos que caminhos podemos tomar, não é, sobre digitalização em governo, principalmente para esse ano, que é um ano super importante quando a gente fala de inteligência artificial e todos esses temas. Então eu tenho aqui o João Azevedo, seja muito bem-vindo, João. João, que é diretor de sistemas da Prefeitura Municipal de Barueri, tem mais de 2 décadas de atuação na área de tecnologia, liderou muitos projetos importantes, como o Barueri Sem Papel. João, depois eu quero que você traga mais detalhes sobre isso. E nós temos aqui o Rodolfo Costa, que é o assistente jurídico da Prefeitura de Florianópolis, tem mais de 15 anos de trajetória no serviço público, não é, Rodolfo? E também é uma liderança aqui na gestão dos processos da Prefeitura de Florianópolis, consegue unir também com a sua expertise toda a questão da conformidade jurídica e eficiência tecnológica. Também vai ser muito importante a gente discutir sobre isso. Rodolfo e João, sejam bem-vindos. Eu quero saudar aqueles que estão nos acompanhando, quero aqui desde já parabenizar a Softplan por essa iniciativa. Eu vejo com bons olhos essa iniciativa, porque isso fomenta a experiência do ente público municipal, né, nessa transformação digital, que é um caminho assim, bem desafiador, mas que traz muitos benefícios. Quero aqui também externar os meus agradecimentos por ter essa oportunidade de estar representando o município de Barueri, na pessoa do nosso secretário municipal, que é o Jonatas Randall, o nosso prefeito, né, que é o Beto Piteri. Para mim é uma honra poder estar aqui representando o município de Barueri e poder compartilhar o que a gente tem conseguido trazer lá de melhorias e também falar um pouco dos desafios que nós enfrentamos e temos enfrentado, né? Da mesma forma que o João, agradeço a oportunidade de estar aqui com a Softplan, né, participando desse podcast, tratando de tecnologia e dos desafios que a gente, como, né, o município, acaba enfrentando no nosso dia a dia, principalmente relacionado com a tecnologia. O João é da área de tecnologia, eu sou advogado por formação, mas um grande entusiasta da área de tecnologia, então eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente discutir esses desafios aí que a gente vem enfrentando ao longo da nossa caminhada aí. Sem dúvida. Bom, e eu quero começar falando sobre alguns dados que a gente mapeou na nossa pesquisa. Quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham e como que vocês têm enfrentado esses desafios, que é justamente sobre os 3 maiores desafios enfrentados hoje nas gestões públicas municipais. A nossa pesquisa mapeou alguns desafios que você pode conferir baixando todo o nosso material. E os 3 principais desafios foram falta de integração entre setores, a resistência à mudança e a falta de equipe qualificada. E esses desafios a gente sabe que eles podem ser superados e vocês conseguem também trazer experiências para a gente. Como que vocês passaram por isso? Eu queria começar com o João me falando mais sobre como vocês passaram por isso, se vocês talvez não passaram, ou como é que está essa realidade lá, se faz sentido o que a gente conseguiu trazer, como é que está lá em Barueri? A realidade de Barueri ela não é diferente dos demais municípios do Brasil. Esses pilares que vocês colocam, né, questão da integração, equipe qualificada, etc., também foi nossa realidade. No nosso caso, eu queria até rememorar um pouquinho, quando a gente fez um planejamento para passar por essa jornada de transformação digital, saindo do papel para o digital. O primeiro ponto que a gente entendeu ser preponderante é encontrar bom parceiro. Então, por exemplo, a gente tinha à época uma possibilidade de usar o SEI, mas a gente entendeu que o SEI, no escopo de Barueri, não seria uma solução adequada, não necessariamente pelas características técnicas da solução, mas porque a gente entendia que tinha que ter um know-how junto. E o SEI ele não vem com know-how, né? A nossa equipe, a gente tem equipe própria, né? Até entrando um pouquinho na questão de qualificação de equipe, a gente tem equipe própria que mantém muitos sistemas legado, mas a gente precisaria acoplar soluções de terceiro que pudesse ajudar
nessa pavimentação de ter um ecossistema que pudesse sustentar essa transformação digital. Então, eu acho que a parte muito preponderante que a gente se sente assertivo foi ter encontrado um bom parceiro. O Softplan tem sido um bom parceiro. Haja vista que nós viemos de um período contratual de 5 anos. Agora, no final de 2025, nós fizemos uma nova contratação. Agora, com a nova lei licitatória, a gente tem uma longevidade até maior, que são 10 anos. Então, o bom parceiro foi um pilar. A questão da integração sistêmica, a gente também tem esses desafios, porque dentro do ecossistema de sistemas, lá dentro do município, a gente tem outros fornecedores. E a dificuldade muito grande que a gente vê é justamente fazer esses fornecedores conversarem. E assim, é muito dificultoso, mas eu acho que uma receita que ela é positiva é haver assim, uma disposição de muita resiliência. A alta gestão se comprometendo ajuda muito, porque quando você tem situações em que você tem uma cobrança de um secretário, ou mesmo trazendo para aquele parceiro que isso é um projeto de governo, isso acaba sendo o diferencial. Então, acho que quando você trata de tecnologia, principalmente com os parceiros, você tem que fazer ele entender que isso faz parte de um plano de governo municipal. Porque uma coisa é você ter um usuário final vislumbrando uma solução, ou mesmo uma disposição em nível de diretoria, mas quando você fala que é um plano de governo, isso tem muito mais peso. Então, você trazendo essa realidade que faz parte de um plano de governo, a conversa ela fica muito mais fluida. Lá em Barueri, o que a gente logrou muito êxito nessa transformação digital foi ter o apoio da alta gestão. Então, veio desde a direção do executivo, né, na pessoa do prefeito, isso se estendeu a vários secretariados, tanto o nosso secretário de Inovação e Tecnologia, que é o Jonathan Zandal, outros secretariados que também entraram nessa mesma visão. Quando você tem uma disposição top-down, isso acaba sendo disseminado. É claro que você chegando na ponta com aquele usuário final, você vai ter grandes desafios, você vai ter muitas vezes um medo por inovar, você vai ter a indisposição, a falta de visão de que você pode melhorar aquele serviço. Mas eu acho que os pilares principais são você encontrar um bom parceiro. No caso nosso da qualificação técnica, a gente tem profissionais de carreira na área de tecnologia, então isso ajudou bastante. E você fazer com que os seus parceiros entendam que se trata de um plano de governo executivo. Então isso eu acredito que pavimenta um caminho muito mais promissor e diminui esse trauma de inovação. Né? Não elimina, porque não tem como eliminar, mas diminui bastante. Uhum. Esse é um ponto super interessante que você falou, porque tem algumas coisas valiosas, acho que para muitos outros municípios, que é a questão da gente institucionalizar a transformação digital. Porque há um tempo atrás, e aí vocês vão conseguir contribuir bastante com isso, a tecnologia era uma coisa muito nova, que às vezes era um secretário específico que queria aquilo para a sua secretaria, e hoje a gente vê uma coisa muito mais ampla, uma coisa muito mais necessária. Isso que você traz de mostrar que é um plano de governo é muito valioso como estratégia para a gente entender a importância da gente, às vezes, institucionalizar ali dentro essa iniciativa como uma estratégia, mesmo que todo mundo tem que estar envolvido, porque de fato vai trazer benefícios para todos, além do cidadão lá na ponta. E eu queria ouvir agora o Rodolfo nesse sentido. Como é que está aqui em Florianópolis a questão toda da integração de secretarias? Está todo mundo bem ou está precisando melhorar? Como é que está? Tem resistência à mudança? Como é que está a questão de capacitação também? Como o João falou, acho que deve ser uma realidade não só nossa, né, dos nossos municípios, mas de todos os municípios do Brasil, essa questão da comunicação entre todas as secretarias. Com certeza um grande desafio para o gestor público, prefeito, com a sua equipe de secretários, fazer essa gestão, e a tecnologia ela é um grande aliado, né, pelo menos na minha visão, porque a gente consegue, através dos processos digitais, dar uma amplitude maior para os gestores e até para o servidor da ponta, ele consegue entender todo o trajeto de um processo, né? Eu cito o exemplo do processo de eventos em Florianópolis. É um processo que já foi mapeado e ele está já rodando já há algum tempo no nosso sistema de gestão de processos digitais. Ele é um processo que começa numa secretaria, né? Ele passa pela Secretaria de Planejamento, ele passa pela Secretaria do Meio Ambiente, através da nossa Fundação do Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer,
ela vai passando por diversas secretarias, guarda municipal, então até chegar na fiscalização da Secretaria da Fazenda. Então é um processo bastante complexo, grande, mas que com a tecnologia qualquer um dos entes, né, dos atores desse processo consegue entender por onde o processo já passou, quem que tinha que fazer qual ação, as competências de cada um deles. Então é uma forma de integrar as secretarias, todo mundo saber o seu papel devido ali de suas competências, né? Então é um desafio grande para a gente essa integração. Não é uma coisa que já esteja 100% superada e não acredito que vá acontecer esse momento, porque os desafios são constantes. O município é muito dinâmico, né? A gente tem a União, mas tem os estados, mas a gente mora no dia a dia no município. É no município que a coisa acontece de fato. Então, esses desafios do nosso dia a dia, atender bem o contribuinte, que no final das contas a gente está aqui como servidor público, mas é para um bem único que é atender o munícipe, né, o contribuinte. A gente está aqui para servir, o servidor público é justamente para isso. Então, nosso papel de casa, nosso dever de casa é proporcionar essa integração entre as secretarias para responder bem o que o contribuinte deseja, né? Isso é muito bom. Principalmente porque, exatamente o que você falou, né? A gente está para servir o cidadão. O cidadão não tem a obrigação de saber como funciona a prefeitura por dentro. Né? Imagina, hoje isso é muito mais discutido, mas antes não tinha muito essa percepção de que ele não precisa saber, por exemplo, qual secretaria ele tem que ir. Ele tem que ter acesso ao serviço específico, ele vai lá e solicita, a gente dá conta aqui do recado. Né? Isso é muito importante. E um outro achado da nossa pesquisa foi a questão do uso do papel, o uso excessivo de papel. Você, João, coordenou o Barueri Sem Papel, acho que também pode trazer uma perspectiva bem interessante em relação a isso. O Rodolfo também é uma liderança na gestão de processos digitais aqui em Florianópolis, e acho que é importante também a gente ouvir vocês em relação a isso, porque a gente mapeou que a gente até se surpreendeu um pouco, muitas prefeituras ainda têm uso excessivo de papel. Tem. Isso é uma realidade que eu acredito que ela ainda há de se manter, porque você avalia e alguns processos, você tem um cenário que é uma temeridade das pessoas que estão no escopo daquele processo. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando nós implantamos lá em 2020 o solar em Barueri, foi um divisor de águas, porque a gente estava no auge da pandemia, né? Então o município deixou de fazer atendimento presencial. Num primeiro momento, o contrato com a Softplan e o município ele havia sido suspenso, assinou o contrato, suspendeu, mas depois nós avaliamos que o solar seria uma ferramenta preponderante para aproximar o cidadão ou o contribuinte, né, do município de uma maneira digital. E aí, naquele momento, quando o município retoma um atendimento e aí a gente começa a permear a utilização mesmo da solução dentro das secretarias, eu comecei a me deparar com alguns cenários muito interessantes. Um dos cenários, eu me lembro, na vigilância sanitária, as pessoas tinham uma temeridade sobre a manutenção do papel. Ou seja, olha, nós não podemos tirar o papel. E aí foi engraçado que a pergunta que eu fazia era a seguinte, mas, ok, você precisa manter o papel, mas por quê? Você tem algum ato normativo, se você tem uma disposição legal que te obriga, uma portaria, um decreto, uma legislação? E o que a gente se ouvia era uma coisa assim, muito, até vergonhoso dizer, então, não, mas não, tem que ser assim. Ou então, sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Então, a gente começava a perceber que havia muito mais uma cultura pela manutenção de algo que é feito de uma longevidade pretérita ali, do que de uma questão legal. E na Secretaria de Finanças, por exemplo, o secretário teve uma sacada lá, o secretário de Finanças, na época, teve uma sacada que eu achei bem interessante. Ele tinha uma insegurança jurídica. A gente está acabando com o papel. Então, você entra na questão da fazenda, né? Aqui em Santa Catarina, não sei, mas lá em Bahia a gente chama a Secretaria de Finanças, né? Talvez aqui chama a Secretaria de Fazenda, mas enfim. Então você tinha uma temeridade, porque você tem lá empenho, você tem vários processos, e como o ente público municipal ele tem algumas esferas de auditoria, a principal delas é o Tribunal de Contas. Então eles tinham essa temeridade, olha, eu vou tirar o papel, como é que eu vou ter uma segurança, de repente eu não posso ter um apontamento com o Tribunal de Contas. Uhum. Então ele fez uma consulta com o tribunal. Perfeito. Falou, olha, como é que a gente passa por esse processo de transição para eu eliminar o papel?
A devolutiva que o Tribunal de Contas deu foi o seguinte: você tem um ato normativo sobre isso? Ou seja, você tem um decreto, uma legislação? Não, não tem. Então você mantém um papel. Então aí no caso de Barueri, a primeira coisa que nós fizemos a disposição legal da usabilidade dos processos eletrônicos através de lei. Tá? Eu sei que tem alguns municípios que fazem com um decreto, mas lá em Barueri nós temos através de lei, porque lá a gente tem o Estatuto do Servidor e tinha uma previsibilidade jurídica dentro da norma que tinha algumas implicâncias. E aí, em consultas jurídicas, entenderam que o ato legal que era mais adequado era a lei, não o decreto. Então, esse foi o primeiro momento. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma segurança jurídica pela eliminação do papel. Desde então, a gente conseguiu ir avançando. Aquelas secretarias que tinham essa temeridade pela eliminação do papel, a gente trazia essa legalidade embasada no dispositivo legal do município. Não, você está respaldado aqui, você não tem problema com isso. Mas mesmo assim, a gente ainda passa por algumas dificuldades, pessoas que insistem em papel. Por exemplo, isso a gente tem diminuído, né, gradativamente, mas aí você tem uma questão cultural, que é o seguinte: eu fico muito indigesto quando vejo essas coisas. O processo ele nasce eletrônico, então nas peças você tem lá a possibilidade de fazer uma assinatura, seja por certificado digital ou pela assinatura eletrônica, que está através de usuário e senha pelo próprio Solar. E a nossa norma, ela dá uma validade para essa assinatura. A gente só toma cuidado assim, quando são processos que ele pode ter uma possibilidade de externar fora da esfera municipal, a gente dá preferência por usar o certificado digital. Porque aí o questionamento jurídico é mais pacificado, tecnicamente a gente não precisa fazer uma demonstração da validade jurídica daquela assinatura. Então a gente dá preferência para o uso do certificado digital. Mas aí o que muitos usuários fazem? Inclusive até secretário. Ele vai, por exemplo, fazer um ofício, ele faz no Word ofício. Não me diga que ele vai imprimir. Ele imprime. Não, ele imprime. Ele imprime, aí ele assina no papel, aí ele digitaliza e anexa a peça no Solar. Então, uma das coisas que a gente tem feito lá em Barueri é fazer uma campanha para poder fomentar o uso adequado da solução em vista à eliminação do papel. Porque perceba que mesmo lá em Barueri, a gente tendo muitos processos eletrônicos, você tem a figura do papel, porque ele está imprimindo, e não precisaria. Esse é um cenário. O outro cenário é a secretaria insistindo na manutenção do processo de maneira analógica. Eu tenho um caso recente que era um processo de táxis. Aí eles faziam com que o requerente fosse presencialmente na secretaria, ele dava entrada manual no processo dele, através de papel, assinava, etc. Ele tinha que ter algumas interações com a secretaria presencialmente, só que as tratativas internas na secretaria e as outras áreas que faziam, interfaceavam o processo, eles faziam via Solar. Aí eu disse a eles: por que vocês estão fazendo via papel e ainda faz com que o cidadão venha até aqui? E eles falaram: não, mas dá para resolver. Eu falei: é óbvio que dá para resolver. E aí foi uma experiência muito gratificante. Lá internamente no município, a gente tem alguns residentes da Softplan que ajudam na sustentação da solução, na parte de suporte e também na evolução, na disseminação do uso da solução como um todo. Mas tem uma equipe minha mesmo que integra também essa equipe. Então a gente deslocou presencialmente uma equipe nossa junto com a equipe residente Softplan, fez um mapeamento do processo, sistematizou o processo através da criação de formulários, etc. E aí a entrada do processo passou a ser 100% digital. O requerente não precisaria ir presencialmente lá e a gente pacificou isso. Mas é um desafio porque é um trabalho de formiguinha, porque por mais que nós estamos já no 6º ano de contrato, inclusive a gente tem um processo de calendarização lá no município, em que se visita as secretarias, repassando os processos, vendo oportunidades de melhorar o processo, fazer a eliminação do papel, mas assim, é um trabalho cíclico. Você dificilmente vai conseguir isso no primeiro ano, no segundo. Tem que fazer um trabalho recursivo de sempre estar visitando a secretaria e vendo a oportunidade. Porque o usuário,
muitas vezes ele deixa de ter essa visão de que vai resolver o problema dele, vai trazer dinamismo, vai eliminar o papel, seja por uma questão de falta de conhecimento, seja por uma temeridade jurídica, que ele acha que tem que manter o papel, ou enfim, mas é um trabalho que tem que ter muita resiliência e insistência, até que chegar o momento de a gente eliminar. Tem outros casos que você tem uma complexidade de integração sistêmica. Então, por exemplo, a gente tem processos que ele pode nascer digital no Solar, mas ele vai interfacear outros sistemas. Quando você tem questão tributária, você precisa anexar, por exemplo, uma questão de uma atuação que está sendo feita num sistema legado, ou uma taxa que o boleto está vindo do outro sistema legado. Então aí você tem desafios também de integração. Mas esses desafios eles vão sendo vencidos de maneira, como posso dizer assim, responsiva. E você precisa ter um plano, você precisa ter uma longevidade, visualizar onde você quer chegar. O que eu acho que a chave do sucesso é você ter uma determinação em foco, onde você quer chegar. Se você tiver o seu foco, você está determinado, fazer uma pavimentação, aí eu complemento em relação ao quando eu disse a você na outra pergunta, que era você encontrar bons parceiros, no caso a gente entende que o Softplan é um parceiro muito adequado, é você justamente ter alguém que está na mesma visão que você e ele te ajuda a potencializar aquilo. Então, quando eu mando, por exemplo, né, alguém da Softplan que está residente lá, ó, vai lá no usuário, mapeia o processo dele, faz ali a criação de um formulário ou de repente a sistematização de um fluxo, essa pessoa que está indo lá, ela já tem esse DNA do que a gente pode fazer e onde a gente quer chegar. Porque de repente ela pode chegar lá e trazer uma devolutiva assim, o usuário não quer fazer. Porque o usuário, via de regra, ele vai ter uma visão muito limitada. Uhum. Você tem que instigar ele, você tem que mostrar para ele que ele pode melhorar o serviço dele, que ele pode dinamizar, que ele vai melhorar a vida do cidadão lá na ponta. Então eu acho que o segredo de poder acabar com o papel é isso. Mas é uma jornada longínqua. Uhum. Haja visto que nós estamos no 6º ano e temos papel lá ainda. Sim. E acho que a questão que a gente vê sempre nesses mapeamentos, tanto na nossa pesquisa como em muitos outros relatórios internacionais que a gente vê sobre isso, sempre aparece a questão da qualificação de equipe e tal, e a gente às vezes pensa que a qualificação ela é simplesmente a respeito do uso da ferramenta, da tecnologia, mas eu acho que isso também se inclui, essa questão cultural também está dentro desse desafio, né? E Rodolfo, como é que é lá a questão do papel, como é a sua experiência na Prefeitura de Florianópolis? Eu entrei na Prefeitura de Florianópolis em 2022, eu vim da Advocacia Geral da União, eu estava à disposição lá, num outro cargo que eu ocupava, e eu vim de uma realidade onde era tudo digital. Na Advocacia Geral da União, no setor que eu trabalhei, a gente trabalhava 100% com computador, não tinha um papel, desde a minha entrada até a minha saída na AGU, que foi uma experiência muito produtiva para mim. Eu não precisei nenhuma vez pegar um papel para analisar, né? Quando eu cheguei no município, a realidade era outra, né? Eu cheguei no município trabalhando na Procuradoria Geral do município, que é um órgão, uma entidade, uma secretaria importante para todos os municípios. Cheguei com um escaninho com quase 1000 processos dentro de um setor, dentro de uma procuradoria. Então, foi bastante impactante aquela minha primeira chegada. Você ficou meio assustado, falou, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Né? Mas, enfim, já que estamos aqui... Ainda bem que você ficou e resolveu. Já que estamos aqui, então vamos fazer algo para melhorar para o meu serviço, para o município, para o contribuinte, porque no final das contas, né, é isso que a gente busca. Então, entrei em 2022. A partir de 2024, com a implementação do Solar BPM lá na Prefeitura, ou aqui na Prefeitura de Florianópolis, aqui estamos, não há mais a abertura de processos físicos. A gente passou, como o João bem mencionou, na Secretaria da Fazenda, nossa, de Finanças dele, esse mesmo problema com relação aos empenhos. Mas o empenho, então a gente criava o processo digital, porque o sistema não permitia mais a criação de processo físico, mas o papel ainda existia. Então eu tinha que assinar empenho, né, pegar todo aquele monte de empenho de uma secretaria, colocar numa pasta, entregar para uma pessoa, pega um protocolo, vai motorista até um outro prédio, entrega. Então, assim, é um gasto que não fazia sentido. E exatamente o que o João falou, o faz assim, muitas vezes, porque sempre foi assim, né? Então, a gente já mudou também esse cenário. Nossa Secretaria da Fazenda, isso já tramita hoje 100% digital. E esse desafio desafio que eu vi para mim, assim que eu cheguei ali, foi, naquele momento, acho que assertivo, porque a gestão também queria resolver, a gente queria eliminar aquele tanto de papel, e então entrei em 2022,
no final do ano, de quando eu cheguei já tinha iniciado o processo, mas daqueles 600 processos físicos de quando eu cheguei, dos 1.000 e tantos que tinham no começo do ano, a gente terminou o ano com 25 processos físicos no nosso setor. Então, assim, é um movimento que hoje, na Procuradoria do Município, hoje não se recebe mais papel, né? Salvo algumas exceções, alguns processos que estão, processos legados do sistema tributário, né? O Tribunal Administrativo Tributário que a gente tem, são processos longos, e acaba que o andamento, a digitalização dele, por conta de um despacho, às vezes não é o mais inteligente ou mais benéfico, eficiente para a administração pública, mas via de regra 100% dos processos são digitais, né? Exclusivamente no SGPD, ano passado foi a estimativa de economia de 7,7 milhões de reais, exclusivamente com relação ao SGPD, o Solar, né? O painel que a própria Softplan desenvolve com base em ESG e tal. Então, assim, é o custo do papel, mas é o custo do motorista, ou da pasta, ou de depois arquivar tudo isso de papel. Então, é um investimento que se faz no sistema, né? A gente tem que, às vezes, dar um passo para trás, parar, respirar, ver que não é sempre assim que a gente vai continuar, e depois migrar para uma coisa mais 2026, né? Não dá para em 2026 a gente ainda continuar usando papel, não seria mais aceitável para o cidadão arcar com esse custo. Exatamente. Inclusive, na nossa pesquisa, a gente mapeou também que as prefeituras que já estão mais digitalizadas, elas conseguem direcionar mais recursos para áreas finalísticas, como saúde, educação. Então, é bem conectado com o que você trouxe, né? Então, olha o tanto de economia só com a eliminação do papel que a gente teve em Florianópolis, com certeza, Barueri também, muitos milhões de reais. E se você está aí no município querendo uma política desse sentido, você pode baixar o panorama e usar ele como fundamento para uma proposta, muitas vezes para o secretário que você trabalha, porque, de fato, é algo que muda a realidade da gestão. E agora eu queria falar sobre o tema do momento, que vocês sabem já qual é, porque todo mundo sabe, que é a inteligência artificial. E no governo, eu acho que é uma coisa fundamental para ser discutida, porque já mudou a vida de todo mundo, e para o governo vai ser algo fantástico para aumentar os níveis de capacidade de entrega, né, de tudo, e também transparência, prestação de contas, assim, vai revolucionar tudo, nós sabemos. E a gente mapeou na nossa pesquisa, surpreendentemente, que apenas 26% das pessoas disseram que nas suas prefeituras usam IA. A gente achou muito baixo, de acordo com o que nós temos visto nesse boom de IA. Queria saber o que vocês acham disso, se na verdade a gente tem um boom, mas a realidade é diferente, não condiz. Mas um ponto mais otimista que a gente viu foi que 34% não tem, mas pretendem implementar esse ano de 2026. Vamos começar agora novamente com o João. João, lá em Barueri já estão usando, pretendem, como é que você vê isso? Olha, então lá no caso de Barueri, eu posso te afirmar o seguinte, nós não temos ainda o uso de inteligência artificial de forma institucionalizada. Isso não tem. Mas você tem o uso de inteligência artificial de maneira individualizada. Por exemplo, eu utilizo o ChatGPT continuamente no meu dia a dia, para várias questões, muitas questões mesmo. Eu tive a oportunidade de escrever um processo licitatório o ano passado, era um desafio que o prefeito tinha trazido, o nosso secretário pediu, falou, João, a gente precisa fazer uma contratação assim, XPTO e tal, e eu falei para ele, tá, mas eu não sei o que é isso. Então eu tive que fazer a pesquisa, então me debrucei muito para ler material e pedi uma ajuda do ChatGPT. Claro que eu estruturei assim, o conhecimento do que eu queria construir. O Fez um belo prompt. Isso. Então o ChatGPT ele me ajudou. Então, por exemplo, se você for olhar por uma questão institucional, não tem inteligência artificial institucionalmente, mas eu estou fazendo uso dela, da inteligência artificial, de maneira individualizada. Isso é uma realidade em qualquer aspecto. Muita gente usa a inteligência artificial. Então eu acho que esses números ele representam muito mais uma percepção institucional do que o uso individualizado. Em Barueri, de forma institucional, o que a gente tem já olhado para essa questão da tendência de inteligência artificial sobre duas óticas. A primeira é você trazer uma experiência para o usuário final muito mais fluida, muito mais transparente. Lá em Barueri, por exemplo, o nosso secretário Randall, ele instituiu um departamento dentro da Secretaria de Inovação, que é um departamento de inteligência artificial.
que tem feito estudos, tem feito as tecnologias de mercado, as tendências. Isso está fomentando sobre a ótica de você humanizar e deixar o atendimento para o cidadão com uma experiência muito agradável sobre essa ótica que eu estou te falando. Essa é uma vertente. A outra vertente é o que você consegue potencializar e trazer dinamismo para o serviço público sobre a ótica do usuário interno. Então, eu estava até conversando com o pessoal, né, aqui do Softplan, antes da gente começar aqui esse podcast, a VisaCast, que era o seguinte, a Softplan já apresentou para nós né, esse componente de inteligência artificial que está ali para ser implementado dentro do core da ferramenta, mostrou assim quais são as possibilidades, então está um entusiasmo enorme lá. Nosso secretário já falou com o prefeito, falou, prefeito, aqui você é o seguinte, você vai ter o seu celular lá, você vai perguntar, fala assim, o processo de desapropriação XPTO, onde que tá, que pé que tá? Então a solução vai te responder. Então aí você olha pro agente público, a inteligência artificial está trazendo o quê? Uma informação muito, muito rápida, sem ter que ficar procurando qual é o nome do processo, como é que eu vou pesquisar. Então, a outra vertente, outro pilar que a gente está visualizando, e aí a Softplan tem sido parceira nesse sentido, é você dinamizar o serviço público através da inteligência artificial. Este ano, agora de 2026, é um ano em que a gente vai implementar de forma institucional soluções sistêmicas voltadas a... Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar em ter um agente de inteligência artificial em que o meu cidadão interaja comigo, o município, e ele consuma qualquer serviço através de uma inteligência artificial. Ele não precisa de um aplicativo que ele tem que clicar, não precisa nada. Ele vai conversar e ela vai direcionar ela, a pessoa. Então, é isso que eu visualizo lá para Barueri. Esse é o nosso cenário e essa é a minha visão em relação a esses números que você traz aí sobre qual que é, né, a dimensão do uso de inteligência artificial. Eu acho que esses números talvez eles não transmitam exatamente a realidade, porque seguramente, de forma individualizada, quase todo mundo, de uma maneira, usa a inteligência artificial no seu dia a dia. Ela não está institucionalizada. Pensando nessa perspectiva de institucionalização faz total sentido. E está super alinhado com as tendências globais hoje que a gente vê de IA, né? A gente tem visto cada vez mais o cidadão no centro, né, dessas políticas, e o uso de IA para isso vai ser fundamental. Recentemente eu vi uma iniciativa da Ucrânia, onde eles usam uma IA, se eu não estou enganada, se chama DIA. Eu não sei falar ucraniano, né? Mas é mais ou menos por aí. E é justamente um agente onde o cidadão ele simplesmente pergunta para ela ou pede o que ele quer. E aí um exemplo citado foi, por exemplo, ele chega lá e fala, eu preciso do meu comprovante de residência. Ele não faz nem informa nada, porque o governo já tem o banco de dados dele todo. Então ela fala, quero meu comprovante de residência. Aí ela já vai e manda. Outra realidade, né, que hoje nem tão antigamente assim, ninguém imaginaria. E Rodolfo, como é que tá a experiência de vocês em Florianópolis nesse sentido do uso de IA? A gente acaba já utilizando em algumas secretarias, não há algo tão vertical, ou não há algo que permeie todas as secretarias, mas a gente já tem alguns projetos com algumas secretarias, né, então a Secretaria de Licitações, contratos e parcerias ao uso de uma inteligência artificial voltada à área, né? Eu trabalho na Procuradoria-Geral do município, então a gente na Procuradoria também utiliza uma inteligência artificial para auxiliar o nosso trabalho de análise jurídica. A Guarda Municipal hoje já está utilizando também a inteligência artificial para identificar placas e acionar os agentes para fazer uma abordagem, enfim. Até a própria Secretaria de Infraestrutura e Manutenção da cidade também tem um projeto que está iniciando agora, onde o carro passa com a câmera e consegue mapear quais são os problemas de infraestrutura da cidade. Então, o carro passou por todo o município já, uma vez. Então, a gente tem os dados, né, dessa primeira passada pela cidade. Então, a gente tem mato alto, buraco na rua, bueiro sem tampa. Então, ele mapeia tudo isso? Ele faz mapeamento, então a gente tem mais de 50 mil ocorrências nesse primeiro passeio que nosso carro já executou. Então a gente está na expectativa dessa segunda para a gente conseguir validar os dados e se houve melhoria, se não houve, até que ponto a inteligência artificial está sendo assertiva ou não, mas não depender mais que o cidadão procure o município. A prefeitura
ativamente busca onde está o problema e antes do cidadão, né, ter que acionar a gente, claro, existe uma limitação humana, né, o município é muito grande, né, assim como Ribeirão, Florianópolis também é um município bastante grande, então não dá para atuar tudo 100% do tempo, resolver todos os problemas, infelizmente, mas a ideia é que a gente consiga, com esses dados, pelo menos prever, né, para um futuro, conseguir alocar os recursos, né, identificar quais são os locais que dependem de um maior cuidado do poder público. Então, são algumas das ações. E aí, voltando no que foi falado agora há pouco, a ideia de utilizar a inteligência artificial para acabar com o estigma do sempre foi assim, né? Eu, na Procuradoria, com alguns dos meus colegas, a gente acaba utilizando a inteligência artificial, levando situações reais do dia a dia para tentar entender se aquela solução que a gente tem utilizado ao longo dos anos é a melhor solução. E às vezes a gente, no dia a dia, né, tomado por todo o serviço que a gente tem como servidor público, a gente acaba não se atentando de algumas mudanças simples que aí acaba, por vezes, nos alertando e a gente consegue melhorar o processo, né, trazer uma assertividade. Claro que com o cuidado de ter um humano sempre, né, pelo menos nesse primeiro momento, e acredito que não vai mudar muito essa realidade, mas sempre tem um humano para validar se a IA não alucinou, né, para ver se a gente realmente está sendo assertivo na utilização da inteligência artificial, né. A educação também tem um projeto com o Google, então a gente está tendo algumas, né, tem algumas iniciativas com a inteligência artificial. Depois a gente pode falar sobre governança também, a gente tem um projeto aí para o futuro para tratar os dados também com o uso da inteligência artificial, mas como o João falou, a gente tem que usar a inteligência para resolver problema. Não adianta ter a inteligência artificial lá disponível se o servidor não sabe para que utilizar, né? Uhum. Não utilizar só para utilizar, né, realmente não faz sentido. Sim. E é um momento muito crítico, eu acredito, assim, para o governo, né? Porque a gente tem, que na ciência política chama de path dependence, né? Dependência de trajetória. A gente só faz o que já foi feito. Agora você está num momento histórico que você precisa implementar coisas que nunca foram feitas. Como é que o governo se comporta? E aí o João trouxe a questão da secretaria, que é muito interessante, né? A gente ter ali um órgão específico para tratar desse tema. Eu vejo isso em muitos outros também municípios, governos estaduais, nesse sentido. E é uma tendência, de fato, a gente ter cada vez mais pessoas especialistas dentro das estruturas do governo para tratar sobre esse tema, porque, de fato, não temos como voltar atrás mais. Mas temos esse cenário de um pouco de insegurança normativa, muitas vezes a gente realmente não tem ainda uma regulamentação sobre isso, mas não temos como ignorar, né? Então, o João também trouxe, o Rodolfo falou sobre os usos individuais. Não tem como a gente voltar atrás nesse sentido. A utilização também da inteligência artificial sem um cuidado, então a ausência do treinamento para o usuário, né? Nosso governo eletrônico chegou a fazer um treinamento já no passado para a utilização da inteligência artificial e nos foi alertado. Utilize, se for o caso, mas utilize com responsabilidade. A gente trata no município de muitos dados sensíveis, né? A LGPD está aí para protegê-los, então a gente tem que tomar cuidado quando utilizar a inteligência artificial para, se for o caso, mascarar alguma informação ou não fornecer toda a informação para uma inteligência artificial, se a pessoa, principalmente quando é utilizada dessa forma, né, individualizada, né? A pessoa na sua própria conta, sem um cuidado de segurança de informação, sem uma rastreabilidade, auditoria dos dados. Então, se for utilizar, a gente já teve um treinamento em Florianópolis para abordar isso. É um treinamento que o município consegue fazer, né? Tem um corpo próprio, como a gente em Florianópolis e também Barueri tem, fazer um treinamento para difundir essa informação que o servidor consiga utilizar, mas utilize de forma responsável sempre, né? Essa questão que ele está falando é bem sensível. Eu já tive experiência de eu interagir com o ChatGPT e eu precisar demandar para ele uma informação para ele me ajudar a chegar em um propósito que tinha dados sensíveis. E aí, por exemplo, como eu sou da área de TI e eu tenho conhecimento da questão normativa da LGPD, eu sou muito, muito criterioso com informação. Então, a título de exemplo, lá em Barueri, a gente tem lá um cadastro do cidadão, né? Então, os meus desenvolvedores, eles não têm acesso ao ambiente de produção. Mas a gente tem uma réplica do ambiente em ambiente de dev. Mas essa réplica do cadastradão, por exemplo, os dados são embaralhados. A gente tem essa preocupação. Então, quando eu tive essa situação em que eu precisei interagir com o ChatGPT,
eu deixei de mandar a informação que eu precisava mandar para ele, porque tinha essa questão de dado sensível. Dado sensível. Um outro ponto de atenção que eu vejo, enquanto ele falava sobre a questão da procuradoria, lá na procuradoria eles estavam com um projeto, eu não sei em que pé que está. Eu tenho um amigo lá que ele é procurador, né? E ele ele mandou para mim um tempo atrás lá um estudo técnico preliminar que depois incorreria numa licitação, que era justamente a contratação de uma solução da inteligência artificial para ajudá-los a fazer as peças, né, de peticionamento lá na procuradoria. E aí o problema, né, não estou dizendo que é o caso lá, né, mas a gente vê isso muito na área acadêmica. A pessoa simplesmente fica refém da produção da inteligência artificial sem ter um crivo humano. Uhum. Porque a inteligência ela tá fomentando a agilidade no seu trabalho. Mas você não pode simplesmente ficar 100% refém, porque primeiro que aquilo está passando por um processo de refinamento. Haja vista, né, o ChatGPT, o Google com o Gemini, o próprio X lá com o Grok, eles passam por versionamento. Eu acho até engraçado porque sempre eu vejo no Instagram, uma hora fala assim, olha, o Gemini agora tá comendo o ChatGPT, daqui a pouco fala, o ChatGPT agora tá comendo o Gemini. Então as inteligências artificiais elas estão evoluindo, mas a gente não pode também perder esse feeling de que ela não está fazendo o seu trabalho, ela está agilizando. Então, se for uma peça de peticionamento, que ela vai agilizar muito, né, no caso da área jurídica, foi o exemplo que ele citou, o agente, né, o jurídico ali, né, no caso, o procurador do município, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que está lá. Então, eu acho que esse olhar muito sensível, né, duas questões que ele colocou, a questão da sensibilidade de dados, né, dos dados, dado sensível, e também essa questão de você simplesmente ficar refém do que ele produziu e você manda aquilo para frente. Uhum. Ainda mais falando em setor público, esse cuidado é fundamental. E acho que a gente está vendo cada vez mais discussões sobre ética na IA. Acho super importante isso aumentar ainda mais, ter soluções responsáveis, principalmente no âmbito do governo. Vamos nos encaminhando aqui para finalizar nosso assunto. Eu sei que a gente ficaria aqui até muito tempo falando, porque o assunto está muito bom, mas vamos falar sobre um tema que é muito relevante, que o João já trouxe até aqui, que foi sobre o atendimento ao cidadão, com o uso de IA, mencionou também o WhatsApp. A gente também mapeou na nossa pesquisa, que você pode sempre baixar para conferir, que as prefeituras elas têm avaliado o atendimento ao cidadão, seus próprios atendimentos ao cidadão, numa média de 3 a 4 numa escala de 1 a 5. Então, tá no meio termo aí. E elas disseram que um grande desafio são justamente a integração de canais, entender como é que faz isso. E também vimos que o principal canal ainda de atendimento é o presencial. Apesar da gente ter muitos canais digitais hoje disponíveis, as pessoas ainda vão. E eu vejo muito também iniciativas e estratégias digitais que estão unindo as duas coisas. A gente tem o Balcão Gov.br hoje que tem aumentado esses ambientes presenciais onde o cidadão pode ir lá tirar suas dúvidas ou pedir um apoio. E a gente tem visto a importância dessa estratégia conjunta, não ignorar totalmente nenhum nem outro. Como é que está o atendimento ao cidadão lá em Barueri? Eu já sei que estão usando IA. No WhatsApp, o IA lá também, a IA, né? Não, esse é um projeto que a gente vai caminhar. Olha, em Barueri, a gente está passando por um processo agora recente bem interessante, porque o que a gente visualizou lá em Barueri? A gente tem vários serviços digitais, mas não há uma organização desse serviço. Organização sobre qual ótica? Porque hoje a gente tem um portal de serviço. No portal tem alguns serviços lá dispostos. Aí a gente tem o portal de atendimento do Solar, que tem alguns serviços. A gente tem uma outra disposição sistêmica, que lá no município a gente tem um órgão que a gente chama Ganha Tempo, né? Eu não sei se aqui em Santa Catarina tem, mas lá no estado de São Paulo tem o Poupa Tempo, em Bahia a gente tem o Ganha Tempo. Na realidade, a ideia é você concentrar um hub de prestação de serviço. Na época que ele foi criado, ele tinha uma proposta, uma tendência de você unificar em um único lugar todos os serviços do município,
para que o cidadão, ao ele ir naquele local, ele pudesse ser atendido. Mas com o avanço da tecnologia, a transformação digital, você passa a olhar isso com uma outra ótica, que é o que a gente chama de governo 4.0, que é o quê? Você tem que digitalizar o seu serviço e o seu serviço ele tem que ser ofertado de maneira muito acessível para o seu cidadão, né? E aí, embora o que a gente viu? Olha, a nossa carta de serviço está desorganizada, porque se eu entro, por exemplo, hoje no site lá da Prefeitura de Barueri, eu vou falar assim, pô, eu queria marcar uma consulta. Que eu faço aqui? Então a pessoa tem que ficar caçando lá no site. Uhum. Então, em Barueri, o que a gente está fazendo? A gente está catalogando todos os serviços, todos, independente se ele é presencial ou se ele é digital. Criar uma carta de serviço. E aí, a partir de um único local, a gente ofertar para aquele cidadão os serviços que o município tem à disposição dele. E aí com uma interface onde ele consiga fazer busca e etc. A partir daí, aí a gente começa a ter, que eu acho que o problema inicial nosso lá, é melhorar a oferta do serviço, no sentido, onde que eu vou para consumir o serviço? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O nosso time lá é esse. Inclusive, nesse escopo de que eu estou falando para você, a gente está para publicar um portal novo de serviço. Estou até falando aqui um spoiler. Spoiler, primeira mão, Um hein? spoiler, tá? Para vocês aí. Só que de maneira é um spoiler. Inclusive, ontem eu estava com o secretário e ele me chamou de Joãozinho. Joãozinho, como é que tá o portal de serviço? Eu falei, calma, chefão, calma. Vai sair. A gente está catalogando o serviço. Porque o desafio, o grande desafio é você catalogar o serviço. Uhum. E quando eu falo de catalogar o serviço, não é simplesmente falar assim, eu tenho uma segunda via de IPTU, por exemplo. Você tem que tipificar o seu serviço. O que é tipificar? O que é o serviço, quais são as condições para você consumir aquele serviço, você precisa de uma documentação, você não precisa, ele tem um custo, ele tem um prazo. Então, você descrever o serviço para que quando o seu cidadão chega naquele serviço, ele sabe que ele precisa do documento A, B e C, ele sabe que ele precisa pagar uma taxa, ele sabe que vai demorar tanto tempo. Então, esse é o nosso time. Evita o processo ping-pong que tinha muito, né? Exatamente. Então, a gente está nesse time agora. Há uma expectativa nossa de a gente lançar esse portal novo de serviço, tudo. Mas, enfim, o desafio maior é você organizar o seu serviço. A partir daí, quando você consegue organizar o seu serviço, você resolve, organizar no sentido de você concentrar, né? Existe uma palavra aí muito bonita, tá, né? Que é o tal do omnichannel, né? Então, você tem vários canais do cidadão ser alcançado pelo serviço. Seja um mobile, seja um site e tal. Mas nada disso funciona se você não tiver uma concentração do serviço. Embora o nosso desafio é esse, a gente concentrar. E essa concentração, ela envolve também serviço que não é digital. Porque na hora que ele vai atrás de serviço, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu não estou pensando se o serviço é digital ou não. Eu estou falando para ele que eu tenho um serviço. Aí, a partir dali, você fala todas as características, documentação, etc., condições de ser atendido, prazo, se tem taxa, se não tem, etc. Aí, o segundo passo esse serviço você pode ser digital. Se você não pode ser digital, é presencial. Mas é presencial, você precisa fazer um agendamento ou não, onde você vai. Quando você consegue resolver esse problema, aí você consegue aferir o seguinte, quantificando os meus serviços, quanto deles é presencial? Ou quantos deles é presencial, mas poderia ser digital? Uhum. Então eu acho que o grande desafio é você organizar isso, que é o que a gente está passando lá em Barueri. Primeiro fazendo essa organização, porque a partir daí a gente consegue visualizar o que está sendo presencial e não precisa, e aí você resolve como? Aí você tem que fazer uma campanha de divulgação. O marketing vai ter que entrar. Você precisa fazer uma divulgação do seu serviço. Olha, esse serviço que você está consumindo presencialmente, ele pode ser digital. Aí você precisa quantificar. De cada 10 aberturas desse serviço que é digital e presencial, quantos foram presenciais? Dá um número aleatório. 30%. Por que 30%? Né? Hipotético isso. Por que 30% do meu cidadão está vindo presencial? É falta de divulgação? Está com alguma dificuldade? Está com uma dificuldade? A minha interface ela não é adequada? Eu ainda falava com o pessoal aqui da Softplan, até falei para eles, há um tempo eu tenho dado uma sugestão para a Softplan, quando falo do portal de atendimento, que é assim, é um serviço digital, mas a gente precisa ter um feedback do cidadão. Um feedback é assim, você resolveu o seu problema? Sim ou não? Sim. O tempo que você levou para resolver o seu problema, né, o seu serviço, foi adequado? Não foi adequado. A sua experiência foi boa? Aí essa experiência ela pode ter duas vertentes. Boa no sentido
do serviço em si prestado e da usabilidade da solução. Porque se de repente ele tem uma experiência que não é agradável, ele vai falar, é muito complicado, eu prefiro ir lá presencial. Exato. Entende? Então eu acho que esses pontos eles precisam ser minimamente analisados, porque não se trata simplesmente de você olhar lá e falar assim, olha, ele está dando preferência ao presencial. Eu acho que tem algumas tarefas de casa que elas são antecedentes a essa ótica. E na Emboreria, nossa estratégia inicial nesse momento é organizar os serviços. Aí os serviços organizados, e aí quando eu falei para você que a gente quer chegar ao quê? Usar um assistente, porque a nossa primeira pavimentação vamos organizar os nossos serviços. Aí, agora eu tenho todo o meu serviço organizado, tudo bonitinho, aí a gente vai para outras esferas, vamos fazer a integração, vamos colocar uma inteligência artificial para fazer uma interface que ela seja interativa para o cidadão. Então, a nossa leitura sobre esse cenário de serviços consumido fisicamente passa por esses aspectos que eu estou te falando. Sim, super importante fazer uma análise crítica de tudo, né? E, Rodolfo, como é que é lá? Muito atendimento presencial? Como é que tá o serviço online? Me conta. Aqui em Florianópolis a gente tem bastante atendimento presencial ainda. Ano passado, atendimentos no geral foram mais de 200 mil atendimentos e 53%, 54% foram presenciais. Então, abaixo da estatística que veio a partir da pesquisa feita pela Softplan, mas ainda é um número bastante expressivo. A gente tem que atender o cidadão se ele vier presencialmente, mas como o João falou, a gente tem que estimular na era digital que o cidadão faça, ou solicite a prestação desses serviços na medida do possível de forma digital, Em Florianópolis a gente tem feito sempre lançamento de novos serviços ou editais de credenciamento de forma 100% online. Não tem mais o atendimento que o cidadão vai até, a gente aqui no município chama de pró-cidadão, é o local que o cidadão vai para receber o atendimento da prefeitura. Então, edital de ambulantes para o carnaval. Então, agora chegando o carnaval. Antigamente, ia-se no pró-cidadão, quem queria, prestar esse serviço de ambulante para conseguir o alvará tinha que ir ao pró-cidadão, obrigatoriamente, para lá dar entrada no seu processo, há um tempo atrás, no papel, Então, hoje a realidade mudou. Hoje, a pessoa que tem essa intenção, ela busca esse serviço de forma digital, 100% digital, e se tem algum tipo de dificuldade, o pró-cidadão está lá para auxiliar essa pessoa, mas é para auxiliar a pessoa, não mais para fazer por ela. A gente tem que, auxiliar aquela pessoa que não tem ali o letramento digital, enfim, tem algum tipo de dificuldade, mas a nossa ideia é trazer tudo para o digital, porque o digital a gente depois consegue gerar estatística, e com a estatística a gente consegue no próximo ano prestar um serviço ainda melhor para o cidadão. Então é um ciclo virtuoso, Então a gente consegue sempre melhorando esse atendimento, A questão de ouvidoria também, utilizar depois a inteligência artificial ou não, Mas é bem como o João falou, a gente está também aqui no município de Florianópolis, mais ou menos no mesmo pé, de reorganizar nossa carta de serviço para conseguir melhorar o nosso atendimento aos contribuintes, Então, a gente já está mapeando os processos entre as secretarias. Nossa estrutura de município hoje aqui fica dentro da controladoria do município, a gestão da carta de serviços. Então, é um órgão que tem uma visão bastante ampla de todos os serviços. Então, é lá que a gente tem feito esse papel de casa, esse dever de casa, porque depois que a gente tiver isso tudo mapeado, a gente consegue implementar uma inteligência artificial num chatbot, O chatbot no município foi implementado em abril do ano passado e a gente teve mais atendimentos via chatbot do que na nossa unidade central, aqui no centro da cidade, presenciais. Então, já há uma mudança do que a gente tinha no passado, uma implementação menos de um ano e já surtiu esse efeito, Então, acho que é bem, bem importante. E com o tratamento dos dados na carta de serviço, a gente vai tratar os dados no sistema de processos digitais, que vai possibilitar que a gente faça, no futuro, é um projeto nosso, uma tomada de decisão baseada em resultados de fato do que a gente tem, Então, a gente tem uma Secretaria Executiva de Gestão para Resultados, tem um projeto bastante grande com a FEPES aqui o município, com a FEPES, que é uma fundação qualificada pela Universidade Federal, ela tem bastante expertise no assunto, para gerar os dados, para que no futuro o gestor, às vezes, possivelmente não seja essa gestão, mas para uma próxima, que todas as decisões do gestor público ela seja baseada em dados, Vai ter a questão da inteligência artificial, machine learning, enfim, mas a gente tem que tratar os dados que a gente tem hoje
preparar eles para no futuro utilizar aí a inteligência artificial também. Isso que vai viabilizar um uso de inteligência artificial que realmente traga Sim. impacto. Bom, gente, acabamos aqui o nosso tempo e foi muito bom, assim, acho que vai ajudar muito todo mundo que vai assistir, que está aí nos municípios do Brasil inteiro. Mas para finalizar, claro que eu vou pedir para vocês, para cada um de vocês, deixarem uma mensagem para os muitos outros servidores públicos que estão assistindo a gente, que estão nesse processo também, querem chegar no ranking das cidades inteligentes que vocês estão, como que eles fazem, quem que eles têm que procurar, qual é a primeira atitude, qual é o mindset, o primeiro pensamento que eles têm que ter. Eu quero que cada um de vocês deixe uma breve mensagem para que a gente possa fechar o nosso episódio. Olha, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu acho que na vida, tudo que a gente faz tem que ter um pouco de sentimento, tá? Porque quando você tem um pouco de sentimento, aquilo acaba trazendo o que a gente chama de entusiasmo. Então tenha paixão no que você faz, porque quando você coloca paixão, e principalmente se tratando de órgão público, tudo que nós fazemos, nós estamos melhorando a vida de alguém. É sobre isso, o órgão público é sobre isso. Se você está no órgão público, se você não tem essa visão, que você está fazendo o que você está fazendo é para resolver a vida de alguém, você está minado em ter o sucesso. Então, com essa ótica, ela vai ser o seu combustível para você enfrentar os desafios, que são muitos. Eu acho que aqui durante nossa conversa a gente, de uma maneira bem sucinta, conseguiu trazer um pouquinho dos desafios, mas a paixão, ela te motiva, ela te traz resiliência para você conseguir enfrentar os obstáculos. Procure encontrar pessoas que comungam deste mesmo entusiasmo dentro do seu local de trabalho, seja só chefia, secretário, se for um secretário, tente entusiasmar o prefeito, enfim, isso é um ponto importante. Encontre também bons parceiros. Quando a gente fala de tecnologia, você nunca conseguirá fazer tudo sozinho, você precisa de parceiros. No caso de Emboraria, a gente tem uma peculiaridade que a gente tem mão de obra própria da área de tecnologia, seja da área de desenvolvimento, seja da área de infraestrutura, mas mesmo com esse cenário, a gente foi atrás de parceiros. Então a gente tem sistemas legados em Emboraria, mas tem também sistemas como serviço, que é o caso do solar, né, da Softplan. Embora a gente contratou, a gente tem a licença perpétua do solar, mas a gente optou pela manutenção da parceria com a Softplan para nos ajudar a dar continuidade nesse processo de transformação. Então, quando a gente alia uma questão de paixão, entusiasmo com esse pensamento, que eu estou resolvendo a vida de alguém, seja na área da educação, na área da saúde, na área financeira, etc. Então, você tem essa paixão. E com os bons parceiros, eu acho que são dois ingredientes muito promissores que vai alavancar e vai te dar muito gás para você ir vencendo e rompendo outros desafios. Eu acho que é sobre isso. Muito bem. Rodolfo. Também agradecer primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui, participar dessa conversa aí com o João também. Uma experiência em outro estado, mas que percebi aqui que é bastante parecida, né, similar com os nossos desafios de Florianópolis e que está bem de acordo com a pesquisa que a Softplan fez. E para o pessoal que está nos assistindo, eu acredito que realmente é isso, a pessoa ter, o servidor público, ele tem que ter a vontade de fazer alguma coisa pelo município onde mora, ou onde trabalha, mas no geral, ter essa vontade de fazer a mudança na vida de alguém, né? A gente não está aqui para simplesmente trabalhar e ganhar nosso dinheiro e ir embora. A gente tem que fazer, de fato, a diferença, né, para a população, né? Aqui em Florianópolis eu me sinto bastante orgulhoso, eu sou manezinho da ilha, como a gente chama quem é nascido aqui, então fico bastante orgulhoso de poder auxiliar, né, a minha cidade. Então, espero que cada um de vocês que esteja assistindo também tenha esse sentimento, como o João comentou, eu acho que é um grande prazer poder proporcionar isso, e os desafios eles vão acontecer em qualquer esfera da vida, em qualquer local que a gente acabe atuando, mas os desafios estão aqui para ser esperados. A tecnologia, através da inteligência artificial, que é o que está na moda, ou, enfim, o que quer que seja, os sistemas e os parceiros como a Softplan está sendo conosco aqui com a prefeitura, nos fazem superar esses desafios, mas algo que é para nos engrandecer também, né? Então, acho que a resiliência aí tem que ser sempre um dos pilares para quem quer ficar no serviço público, para, de fato, melhorar a vida do contribuinte. Perfeito.
João, Rodolfo, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem compartilhado com a gente essas experiências reais que vão inspirar e motivar muitos servidores públicos em todo o Brasil. Baixem o nosso Panorama da Gestão Pública Municipal, uma pesquisa exclusiva da Softplan, onde nós entrevistamos servidores públicos de todo o país, em todas as regiões, para entender quais são os seus desafios, quais são as tendências para a gestão pública para esse ano, o que estão fazendo a respeito da transformação digital nas prefeituras. Usem esses dados para fundamentar decisões aí nas suas prefeituras. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo e até o próximo Insights.